Sente aquele estalido no joelho quando se levanta da cadeira? Ou aquela dor incômoda nas costas que parece que nunca mais vai embora? Pergunto-lhe isto. E se lhe dissesse que muitas das dores e da fragilidade que associamos ao envelhecimento não são uma sentença, mas sim um sinal? Um sinal de que o nosso corpo precisa de algo que lhe fomos tirando ao longo dos anos. Gastamos fortunas em suplementos de cálcio e colagênio em pó, frascos caros que prometem milagres, mas que muitas vezes acabam esquecidos no fundo do armário. A verdade dolorosa é que nos sentimos cada vez mais frágeis, com medo de uma queda, de uma fratura que nos possa roubar a independência. Sentimos que o nosso corpo, que nos serviu tão bem durante décadas, nos está a falhar. Mas o segredo para reconstruir a força dos nossos ossos e a flexibilidade das nossas articulações pode não estar numa farmácia, mas sim na sua própria cozinha. Neste vídeo, vamos descobrir juntos como preparar uma bebida caseira, um verdadeiro elixir dourado que o seu corpo vai absorver de uma forma que nenhum suplemento consegue igualar. E vamos também explorar os hábitos simples que potenciam os efeitos desta bebida para que possa sentir-se mais forte, mais ágil e mais seguro em cada passo que dá. Fique comigo até o final, porque o último hábito que vou partilhar é algo que muitos de nós fazemos de forma errada, e corrigi-lo pode mudar completamente a sua saúde óssea. Vamos então começar com o coração da nossa conversa, essa bebida poderosa que pode verdadeiramente transformar a estrutura do seu corpo por dentro. Esqueça os pós-processados e as cápsulas. Estamos a falar de algo que as nossas avós e bisavós já faziam, não por moda, mas por sabedoria. Estou a falar do caldo de ossos. Sim, leu bem. Aquele caldo rico, gelatinoso e cheio de sabor que talvez se lembre de ver a apurar lentamente no fogão durante horas. Isto não é uma sopa qualquer. É um concentrado de nutrientes na sua forma mais pura e biodisponível, o que significa que o seu corpo sabe exatamente o que fazer com ele. O principal tesouro que extraímos dos ossos é o colagênio. Pense no colagênio como a cola que mantém o nosso corpo unido. É a principal proteína que forma os nossos ossos, a cartilagem das nossas articulações, a nossa pele, o nosso cabelo. Depois dos 50, 60 anos, a nossa produção natural de colagênio diminui drasticamente. É por isso que a pele fica mais flácida, as articulações começam a ranger e os ossos perdem a sua densidade, tornando-se mais porosos e frágeis, como uma esponja seca. Os suplementos em pó tentam repor esse colagênio, mas muitas vezes são difíceis de absorver, e o nosso corpo não os reconhece da mesma forma. O caldo de ossos, por outro lado, oferece este colagênio numa forma já decomposta, em gelatina e aminoácidos como a glicina e a prolina, que são os tijolos exatos de que o seu corpo precisa para ir diretamente reparar a cartilagem desgastada e fortalecer a matriz óssea. Para além do colagênio, o processo de cozedura lenta, especialmente se adicionarmos um pouco de vinagre de maçã, extrai minerais essenciais dos ossos: cálcio, magnésio, fósforo, potássio. E não é um cálcio qualquer, como o de um comprimido duro. É um cálcio na sua forma natural, acompanhado de todos os outros minerais que trabalham em equipa para que ele seja efetivamente depositado onde é preciso, nos seus ossos. Fazer este caldo é um ato de paciência e cuidado, mas é incrivelmente simples. Vai precisar de ossos de boa qualidade. Pode pedir no seu talho ossos de vaca, especialmente os que têm muita cartilagem e tutano, como o mocotó ou ossos do joelho. Os pés de galinha são outra opção fantástica e muito barata, sendo uma das fontes mais ricas em colagênio que existem. Não tenha receio da aparência, o resultado final vale ouro. A receita é simples. Coloque os ossos numa panela grande. Se quiser um sabor mais rico, pode dourá-los primeiro no forno durante uns 20 minutos. Depois, cubra-os com água filtrada, uns bons centímetros acima dos ossos. Adicione 2 a 3 colheres de sopa de vinagre de maçã. Este é o truque para ajudar a libertar todos os minerais. Deixe repousar por meia hora. Depois pode juntar alguns vegetais para dar sabor.
uma cebola partida ao meio, 2 cenouras, alguns talos de aipo. Não precisa de os descascar. Leve ao lume até começar a ferver e depois reduza para o mínimo possível. O caldo deve apurar muito, muito lentamente, sem ferver a gargalhada. Apenas com pequenas bolhas a subir à superfície. O tempo é o ingrediente secreto. Para ossos de galinha, umas 8 a 12 horas são suficientes. Para ossos de vaca, idealmente 24 horas ou até mais. Sei que parece muito tempo, mas o processo é quase todo passivo. Pode deixar na panela de cozedura lenta, slow cooker, durante a noite, por exemplo. Durante a cozedura, pode ir retirando com uma escumadeira a espuma que se forma no topo. Quando o tempo terminar, desligue o lume, deixe arrefecer um pouco e coe o líquido para um recipiente de vidro. Deixe arrefecer completamente no frigorífico. O que vai acontecer é mágico. O caldo vai transformar-se numa gelatina firme. Essa gelatina é a prova de que o seu caldo está rico em colagênio. A gordura vai solidificar no topo e pode retirá-la facilmente com uma colher. Esta gordura pode ser guardada e usada para cozinhar. E como é que se bebe isto? Todas as manhãs, aqueça uma caneca deste caldo gelatinoso. Adicione uma pitada de sal, talvez um pouco de pimenta ou açafrão. Beba-o como se fosse um chá ou um café. É reconfortante, quente e está a dar ao seu corpo, logo pela manhã, exatamente o que ele precisa para começar o dia a reparar-se. Pode também usá-lo como base para todas as suas sopas, guisados ou para cozer arroz. Em vez de água, usa este caldo nutritivo. Imagine a diferença. Cada colherada de sopa passa a ser um tratamento para as suas articulações e ossos. Começar o dia com este ritual não só nutre o seu corpo a um nível profundo, como também tem um efeito calmante no seu sistema digestivo. Muitos problemas de absorção de nutrientes começam no intestino inflamado, e a glicina presente no caldo de ossos ajuda a reparar a parede intestinal, permitindo que absorva melhor todos os outros nutrientes da sua alimentação. É o primeiro passo, a base fundamental para reconstruir a sua força a partir de dentro. Agora que tem nas suas mãos este elixir dourado, o caldo de ossos, e compreende o seu poder, é importante perceber que ele não trabalha sozinho. Ele é o alicerce, a matéria-prima fundamental. Mas para que o seu corpo use essa matéria-prima de forma eficaz e construa ossos verdadeiramente fortes, precisa de alguns ajudantes essenciais. É como construir uma casa. Não basta ter os tijolos, precisa do cimento, dos trabalhadores e das ferramentas certas. O primeiro e mais importante ajudante é algo que, felizmente, em Portugal temos em abundância: o sol. Falo da vitamina D. Pode tomar todo o cálcio do mundo, mas sem vitamina D suficiente, ele não consegue ser absorvido pelo seu intestino. É como ter um convite para uma festa, mas não ter a chave para entrar. A vitamina D é essa chave. Ela abre a porta para que o cálcio entre na sua corrente sanguínea e fique disponível para ser usado. A melhor e mais natural forma de obter vitamina D é através da exposição solar. Não precisa de se torrar ao sol do meio-dia. Apenas 15 a 20 minutos de sol na pele, nos braços e pernas, durante as horas de menos calor, de manhã ou ao final da tarde, são suficientes para o seu corpo produzir o que precisa. Faça disso um hábito diário. Em vez de tomar o seu café dentro de casa, leve-o para a varanda ou para o jardim. Dê uma pequena caminhada pelo seu bairro. Sinta o calor do sol na sua pele. É terapêutico e vital. Claro que no inverno pode ser mais difícil, e é aí que podemos complementar com a alimentação. Peixes gordos como a sardinha, a cavala e o salmão são excelentes fontes. As gemas de ovo também contêm alguma vitamina D. O próximo passo é garantir que está a consumir o cálcio da forma correta. Fomos ensinados durante anos que o leite é a melhor fonte de cálcio, mas muitos de nós desenvolvemos intolerância à lactose com a idade, e a verdade é que existem fontes muito melhores e mais fáceis de digerir. As folhas verdes escuras, como a couve galega, os brócolos e os espinafres, são riquíssimas em cálcio. Um bom prato de caldo verde, por exemplo, feito com o seu caldo de ossos caseiro, é uma bomba de nutrientes para os seus ossos.
As sardinhas em lata, comidas com as espinhas moles, são outra fonte espetacular. Aquelas espinhas minúsculas são puro cálcio, na forma perfeita para o seu corpo usar. Frutos secos como as amêndoas e sementes de sésamo também são boas opções. O objetivo é obter o cálcio a partir de uma variedade de alimentos e não de um comprimido isolado, que por vezes pode até causar problemas, como a calcificação das artérias. E isto leva-nos a um mineral que é muitas vezes esquecido, mas que é absolutamente crucial: o magnésio. Se a vitamina D é a chave que deixa o cálcio entrar, o magnésio é o gestor inteligente que diz ao cálcio para onde ele deve ir. O magnésio ajuda a ativar a vitamina D no corpo e garante que o cálcio é depositado nos ossos e nos dentes, e não nas artérias ou nos rins, onde pode causar pedras e outros problemas. Infelizmente, os nossos solos estão cada vez mais pobres em magnésio, e por isso muitos de nós temos carência deste mineral. Onde o podemos encontrar? Nas sementes de abóbora e de girassol, nas amêndoas e castanhas do Pará, nos abacates e até no chocolate preto com alto teor de cacau. 1 ou 2 castanhas do Pará por dia, um punhado de sementes de abóbora na sua sopa ou salada podem fazer uma grande diferença. E agora, o último nutriente desta equipa de elite, que atua como um verdadeiro polícia de trânsito para o cálcio, a vitamina K2. A vitamina K1 é conhecida e encontra-se nas folhas verdes, sendo importante para a coagulação do sangue. Mas a K2 é diferente. A sua principal função é pegar no cálcio que está a circular no sangue e transportá-lo ativamente para a matriz óssea. Ao mesmo tempo, impede que esse mesmo cálcio se deposite nas paredes das artérias, prevenindo a aterosclerose. É por isso que é tão importante para a saúde óssea e cardiovascular ao mesmo tempo. As melhores fontes de vitamina K2 são alimentos fermentados, como o chucrute ou o nato, que é mais difícil de encontrar, e também alimentos de origem animal, especialmente se os animais foram criados em pasto. Falo de gemas de ovo, manteiga de boa qualidade e fígado. Sei que fígado não é do agrado de todos, mas uma pequena porção, uma vez por semana, pode ser um suplemento nutricional potentíssimo. Veja como tudo se interliga. O caldo de ossos dá-lhe o colagênio e os minerais. O sol dá-lhe a vitamina D para absorver o cálcio. Os alimentos certos dão-lhe o cálcio e o magnésio. E a vitamina K2 garante que tudo vai para o sítio certo. É uma sinfonia, onde cada instrumento tem um papel vital para criar uma melodia de saúde e força. Já temos o nosso corpo nutrido com o caldo de ossos e todos os nutrientes essenciais que funcionam em equipa. Construímos a fundação. Agora precisamos de dar ao nosso corpo um sinal claro de que queremos que ele use esses materiais para construir ossos mais fortes. E esse sinal não vem de um comprimido nem de um alimento. Vem do movimento. Estou a falar de exercício físico, mas não da forma que talvez esteja a imaginar. Não precisa de se inscrever num ginásio ou de levantar pesos pesados. O tipo de exercício mais importante para a saúde óssea é o que se chama de exercício de carga, ou exercício com suporte de peso. Parece complicado, mas é a coisa mais simples do mundo. Significa qualquer atividade em que os seus pés e pernas suportam o seu próprio peso e em que os seus ossos e músculos trabalham contra a gravidade. Quando fazemos este tipo de movimento, criamos um estresse mecânico muito ligeiro nos ossos. Este estresse é como uma mensagem que diz às células ósseas, os osteoblastos: atenção, estamos a ser usados. Precisamos de ficar mais fortes e mais densos para aguentar este trabalho. Em resposta, estas células começam a depositar mais minerais e colagênio, fortalecendo a estrutura óssea de dentro para fora. Um osso que não é usado, tal como um músculo, atrofia. É por isso que os astronautas perdem massa óssea no espaço, por não terem a força da gravidade a atuar sobre eles. A forma mais simples, acessível e eficaz de fazer isto é caminhar. Uma caminhada diária a passo vivo, de 30 a 40 minutos, é um dos melhores presentes que pode dar aos seus ossos. Não precisa de ser uma maratona. Caminhar até o mercado, passear no parque, dar uma volta pelo quarteirão depois do jantar. O importante é a consistência.
Tente sentir o contato dos seus pés com o chão. Sinta os seus músculos a trabalhar. Se puder caminhar numa subida ligeira, ainda melhor. Outra atividade fantástica é dançar. Ponha a sua música preferida a tocar na sala e dance. Não importa se tem ritmo ou não. O movimento, as mudanças de direção, os pequenos saltos, tudo isso estimula os seus ossos de diferentes ângulos. É divertido, faz bem à alma e é um exercício incrível. Subir escadas é outra forma poderosa de estimular a densidade óssea, especialmente na anca, que é uma área tão vulnerável a fraturas. Sempre que puder, escolha as escadas em vez do elevador. Cada degrau é um pequeno investimento na sua força futura. Até mesmo as tarefas diárias, como a jardinagem, contam. Quando se baixa para arrancar uma erva daninha, quando carrega um regador, quando cava a terra, está pondo a fazer exercício de carga. Está a usar o seu corpo de forma funcional e a fortalecê-lo no processo. Mas há algo que quero sublinhar. O equilíbrio é tão importante como a força. A maioria das fraturas na nossa idade não acontece por os ossos serem fracos por si só, mas sim como resultado de uma queda. Podemos ter os ossos mais fortes do mundo, mas se o nosso equilíbrio for mau, o risco de cair é muito maior. Por isso, é fundamental incorporar exercícios de equilíbrio na sua rotina. E, novamente, não precisa de ser nada complicado. Tente equilibrar-se numa perna só, enquanto lava os dentes ou espera que a água para o chá ferva. Comece por se apoiar numa parede ou numa cadeira e, aos poucos, tente fazê-lo sem apoio. Caminhar em linha reta, pé ante pé, como se estivesse numa corda bamba imaginária, também é um excelente exercício. Práticas como o Tai Chi ou o Yoga suave são maravilhosas para melhorar o equilíbrio, a flexibilidade e a força de uma forma gentil e consciente. Elas ensinam-nos a conhecer o nosso corpo e a mover-nos com mais segurança e confiança. Assim, para terminar, vamos juntar todas as peças deste puzzle da saúde óssea. Não se trata de uma solução única, mas sim de um estilo de vida. Comece o seu dia com uma caneca quente e reconfortante do seu caldo de ossos caseiro, fornecendo os tijolos para a reconstrução. Apanhe um pouco de sol todos os dias para ativar a sua vitamina D. Encha o seu prato com alimentos ricos em cálcio, magnésio e K2, como as folhas verdes, as sardinhas, as sementes e os ovos. E, finalmente, mova o seu corpo. Caminhe, dance, cuide do seu jardim. Dê aos seus ossos a razão pela qual eles precisam de se manter fortes. Lembre-se, não precisa de fazer tudo isto de uma vez. Comece por um passo. Faça o caldo de ossos este fim de semana. Na próxima semana, adicione uma caminhada diária. Pequenas mudanças consistentes ao longo do tempo têm um impacto enorme. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e regenerar a qualquer idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Gostava muito de saber o que pensa. Já alguma vez fez caldo de ossos? Qual é o seu segredo para se manter forte e ativo? Por favor, partilhe a sua sabedoria e as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto para que mais pessoas o possam ver. E não se esqueça de subscrever o nosso canal para receber mais dicas para viver uma vida plena, saudável e feliz em qualquer idade. Cuide-se bem, com carinho e paciência. Lembre-se que a força não está na ausência de dores, mas na coragem de continuar a cuidar de si todos os dias. Até a próxima!